personagem é um personagem até meio desqualificado mesmo. Esse é um cabo que deixou o exército com fama de encrenqueiro para tentar a sorte na política. Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo nas escolas? E se eu te dissesse que alguém está tentando expor uma realidade que poucos têm coragem de mostrar? Não se trata só de uma opinião. Wilker Leão está fazendo barulho e isso vai muito além de simples polêmica. Fica comigo e você vai entender. Curta o vídeo se você acredita que a educação merece ser questionada. Wilker Leão, um nome que vem ecoando nas redes sociais há algum tempo e agora por uma razão maior, ele está documentando o que muitos dizem ser uma verdade oculta nas salas de aula. E a pergunta é, ele está revelando algo legítimo ou apenas exagerando? Estamos falando de temas como doutrinação política e ideologias não binárias, em aulas que originalmente deveriam focar em ensinar, educar e preparar o cidadão. Mas será que ele está tão errado assim? Ao invés de resposta, o que ele recebe? Silêncio. E quando muito, críticas dos próprios alunos que dizem querer apenas estudar. Mas esses mesmos alunos criticam o Wilker por interromper, mas não os professores que, ao invés de dialogar, se defendem com hostilidade. A pergunta é, onde está o verdadeiro problema? Por que nossa sociedade está tendo tanta dificuldade em dialogar? Será que desaprendemos o que é uma conversa civilizada? Talvez a questão aqui não seja nem sobre política ou ideologia, mas sim sobre a capacidade de diálogo. Qual o verdadeiro papel de um professor? Será que é apenas transmitir informação ou também estar preparado para questionamentos? Afinal, a educação é a principal ferramenta para formar mentes que pensam por si mesmas. Por que então o confronto e a resistência em conversar? E aqui entra o ponto crítico. Em que momento o ensino se torna uma imposição? Wilker Leão não chega com agressividade, ele chega com perguntas. Perguntas que poderiam enriquecer o ambiente escolar, mas em vez disso, encontram uma barreira que nos faz refletir. Será que a sala de aula ainda é um espaço para desenvolver pensamento crítico? Recentemente houve uma onda de discussões sobre a inclusão de diálogos de não binariedade em Dragon Age Veilguard. Isso não é um problema em si. Jogos são espaço para a exploração de diferentes realidades como guerras, pobreza, riqueza, bandidos e policiais, certo? Mas por que de repente precisamos que cada mídia carregue uma mensagem política ou ideológica? Como se fosse a norma. Estamos realmente apresentando a diversidade como parte da liberdade ou apenas impondo uma nova perspectiva sem diálogo? Por que não mostrar mais sobre fome e pobreza em lugares específicos em um jogo, por exemplo? Se esse tipo de situação persiste, o que isso significa para o futuro da educação? Será que estamos condicionando uma geração a aceitar sem questionar ou a reagir com agressividade a qualquer opinião diferente? E mais importante, onde fica o papel do aluno que deveria estar sendo ensinado a pensar e não a concordar? Vamos pensar no futebol. Quando alguém assiste ao seu time, vibra, se emociona, isso deveria bastar. Mas por que a necessidade de se unir em grupos para brigar, quebrar tudo? Da mesma forma, precisamos aplicar essa análise ao nosso ambiente de aprendizado. Até que ponto nossos comportamentos são guiados por uma mentalidade de grupo, onde questionar é visto como ameaça? Comente aqui abaixo, você acha que a educação deveria acolher mais questionamentos ou seguir uma direção única? Eu quero ouvir a sua opinião. Essa discussão não é sobre uma guerra de lados, é sobre perceber que o que estamos fazendo com a nossa capacidade de pensar, de refletir e dialogar. Wilker Leão pode ter os métodos dele, mas a mensagem que ele traz é uma oportunidade de olhar para o que está acontecendo e decidir se estamos de fato aprendendo ou apenas replicando uma mentalidade sem crítica. A verdade sobre as nossas escolas é algo que todos nós precisamos conhecer, porque afinal é de lá que vem o futuro do nosso país. E sem diálogo, não há aprendizado real. Se você quer mais conteúdo que tragam essas reflexões importantes sobre o futuro da nossa educação, siga o canal e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas refletirem, maior é a nossa chance de realmente mudar algo.